Bom dia, povo. Olha só, dando continuidade ao nosso conteúdo, conteúdo esse que a gente está revisando, lembrando, nós vamos falar um pouco hoje sobre a Revolução Industrial, mais especificamente sobre a relação do filme Tempos Modernos com a Revolução Industrial, tá certo? Então, através de algumas imagens aí que eu peguei do filme, nós vamos fazer algumas relações com o que aconteceu durante a Revolução Industrial e que a gente pode perceber no filme. Primeiro, lembrando que a Revolução Industrial, ela é chamada de revolução porque foi uma grande transformação, tá? Transformação essa que começa na Europa, começa na Inglaterra, e aí vocês devem ter feito a pesquisa sobre por que a Inglaterra foi o primeiro lugar onde aconteceu a Revolução, né? E aí acontece na Inglaterra e se espalha pelo mundo. Então, é revolução porque é uma grande transformação na vida das pessoas, na forma de produzir as coisas, tá? Uma grande transformação social, política, econômica. Então, é uma mudança de verdade, ok? Então, antes, né, de ter acontecido a Revolução Industrial, lembrando que, como é que era a forma de produzir? Primeiro nós tivemos o artesanato, onde tudo era manual, onde a produção era pequena, onde nós tínhamos poucas pessoas trabalhando, tá? Nós não tínhamos apego à questão do tempo do relógio, ok? Todo o material utilizado e todas as ferramentas utilizadas eram pertencentes ao artesão, ok? E a produção era pouca, óbvio. E o artesão, ele conhecia todas as etapas da produção, né? Desde o material que precisava até a venda, era tudo feito com o artesão, ok? Depois, né, com algumas transformações, nós vamos partir para a manufatura. Na manufatura, nós já temos aí uma produção maior. Então, nós vamos ainda utilizar, né, algumas ferramentas que ainda serão manuais, só que a partir da manufatura, nós já vamos ter a divisão do trabalho, ok? Onde não será mais uma pessoa responsável por todo o processo produtivo. Cada pessoa vai ser responsável por uma parte do processo. Lembrando, como eu disse a vocês na sala, como uma facção, né, de costura, de produção de jeans, onde cada pessoa é responsável por uma parte. Então, um vai fechar a calça jeans, o outro vai colar o bolso, entendeu? Cada um é responsável por uma parte da produção. Quando acontece a chamada Revolução Industrial, nós vamos ter uma transformação maior ainda, muito maior do que a manufatura, porque aí vai se passar a utilizar as grandes máquinas, tá ok? Então, a máquina, ela vai agilizar a produção. A produção vai ser muito maior com a invenção da máquina. Além da invenção da máquina, houve muitos outros inventos que facilitaram tanto a produção dos produtos, quanto o escoamento, a venda dos produtos. Quando acontece a Revolução Industrial, fora a divisão do trabalho, onde cada um é responsável por uma coisa, nós ainda tivemos a questão do controle do tempo, ok? Então, a partir desse momento, o trabalhador tem hora para entrar, ele tem hora para sair. O patrão percebe que quanto mais o seu empregado, o operário, quanto mais ele trabalha, mais o patrão vai ter lucro, porque o trabalhador não recebia de fato o que ele trabalhava. Óbvio que ele recebia muito menos. Ele trabalhava muitas horas para receber um salário muito baixo. Tanto que, além dos homens, mulheres tinham que trabalhar, crianças tinham que trabalhar. Lembrando ainda que mulheres e crianças trabalhavam muitas vezes o mesmo período de tempo que os homens e ainda recebiam um valor muito menor. Se o salário do homem já era baixo, de mulheres e crianças era mais baixo ainda. Aí agora, vamos relacionar, né, o filme com todo esse processo de transformação que acontece na Revolução Industrial.
Então, ó, como vocês podem observar aí, né, o filme de tempos modernos, que é uma crítica que o Charlie Chaplin faz, né, a toda essa questão, né, das indústrias da época, das fábricas da época, tá? Então eu vou falar um pouquinho mais sobre quando ele é engolido por essa máquina. E logo no início do filme, acho que vocês observaram que nós temos um relógio e aí em seguida nós temos um monte de animais entrando e posteriormente nós temos um monte de pessoas saindo como se fosse de um túnel, de um trem, né, e indo para as fábricas. Então nada mais é do que a relação, tá, do tempo, né, lembrando que a partir da Revolução Industrial, já na manufatura, mas na Revolução Industrial, isso se torna mais os patrões se apegam mais à questão do tempo. Então, o trabalhar, quanto mais horas o empregado trabalhava, mais o patrão ganhava. Então, por isso, aparece logo no início esse relógio mostrando como o tempo era importante durante esse período, o tempo trabalhado. Lembrando que havia uma valorização muito grande do trabalho. Tanto que tinha algumas pessoas que recebiam prêmios por serem excelentes trabalhadores e trabalharem horas e horas a fio. Eles trabalhavam 10, 12, 15 horas seguidas, né, sem nenhum tipo de descanso praticamente. E aí, como eu disse a vocês, né, é como se o trabalhador fosse tratado como um animal. Então, um rebanho de animais, né, todos juntos indo para a fábrica. Em seguida, nós vamos ver a fábrica em si, né? Então, a gente vê aí o Charlie Chaplin trabalhando. Observe o que eu falei para vocês sobre a divisão do trabalho. Cada trabalhador é responsável por uma parte do trabalho. Tanto que durante o filme vocês percebem que quando o Charlie Chaplin para um pouco de apertar os parafusos, o outro homem que está do lado dele fica doidinho, porque cada um só sabe fazer aquilo, tá? Então eles ficam especialistas naquela parte da produção. No caso do Charlie Chaplin, só ali apertar aquelas porcas da fábrica. E nós vemos aí a entrada do patrão. Óbvio que na época, assim, a gente não tinha tanta essa tecnologia aí, né? De o patrão tá com esses telões nas fábricas, tá? Isso daí realmente foi o filme que quis evidenciar esse controle do patrão, tá? O controle que o patrão tinha para com seu trabalhador. Tanto que o Charlie Chaplin, quando pede para ir ao banheiro, para se ausentar e ir ao banheiro, que ele não queria nem ir ao banheiro, ele queria descansar um pouco, fumar o seu cigarro e etc. Quando ele dá uma parada, que ele vai acender o cigarro, entra o telão do patrão, tá? Mandando ele voltar a trabalhar, então ele volta correndo para trabalhar. Relembrando a questão de que tempo era dinheiro. Então, o trabalhador não podia parar um segundo. A mesma coisa a gente vê sendo evidenciado nessa máquina, que algumas pessoas vão mostrar ao patrão e o patrão vai fazer o teste com quem? Com Charlie Chaplin, óbvio. Então, a ideia dessa máquina aí é que o trabalhador possa almoçar, possa se alimentar sem precisar parar. Então, é porque vocês não estão vendo na imagem, mas embaixo ele continua apertando lá as porcas da fábrica. Então, trabalhar, comer, sem precisar parar de trabalhar. Tudo em prol de não parar a produção. Até que chega um momento que ele não aguenta. Então, o Charlie Chaplin vai enlouquecer, né, do trabalho muito repetitivo, né, de trabalhar muitas horas. E essa referência que essa imagem faz é como se a máquina tivesse engolido o Charlie Chaplin. Tá certo? De tanto que ele trabalhou fazendo a mesma coisa no mesmo processo, tá ok? Aqui nós vamos ver um outro lado da questão da Revolução Industrial, que é a questão da pobreza da população. Havia uma mão de obra muito grande, muito farta nas cidades. Tá certo? Era muitas pessoas e pouco emprego, haviam filas de pessoas nas fábricas para arrumar emprego, e a pobreza
era muito grande nessa época. Então, essa família aí dessa moça, né, que depois vai se encontrar com o Charlie Chaplin, ela nos mostra como era a situação das pessoas na época, né? Inclusive com o pai dela, que depois vai ficar desempregado, e mostra a situação difícil em que as famílias viviam nessa época. Óbvio, as famílias, porque o patrão vivia em situação muito boa. E aqui, embora nessa imagem aí, né, o Charlie Chaplin, ele não participou, né, não pegou a bandeira porque ele quis, né? Foi um acaso que fez ele ficar à frente da manifestação. Essa manifestação, ela vai mostrar que num determinado momento os trabalhadores vão tomar consciência da situação em que estavam. Então eles vão começar a se organizar, a fazer manifestações. Existiram alguns movimentos, como o ludismo, que eles pregavam a quebra das fábricas e das máquinas, porque eles acreditavam que a máquina, digamos assim, seria culpada pela situação em que eles estavam. Na verdade não era, né? Era todo um contexto econômico e social. Mas aí o Charlie Chaplin não vai se dar muito bem, né? Vai se dar mal, porque ele termina sendo visto como o líder, né, do movimento da passeata, né, e vai ser preso, né, e acontece todo um desenrolar da história, como vocês viram no filme. E sendo assim, nós concluímos, né, nossa análise do filme Tempos Modernos, tá? É de extrema importância que vocês estudem, que vocês pesquisem e que vocês façam as atividades, tá certo? Lembrando que a nossa mente, ela não pode parar, ok? E se parar, né, aí fica complicado quando tudo voltar ao normal.